Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e eu estou gravando esse vídeo aqui para dar algumas explicações para vocês aí sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aqui de geração de energia elétrica, tá? Pessoal, a atividade ela tem todo um contexto aqui, tá certo? Antes dessa imagem que eu coloquei para vocês, seria muito interessante que vocês fizessem uma leitura completa aí do contexto, tá? E a ideia geral é que a gente precise aqui então fazer a análise, tá? Tanto de alguns parâmetros aqui de energias, né? Temperatura, pressão, tá certo? Quanto uma análise teórica aqui dessa nossa usina termoelétrica que opera com ciclo a vapor, tá? Então a ideia desse vídeo aqui é que eu forneço uma explicação geral para vocês sobre como que funciona esse ciclo a vapor que nós temos aqui. Ajude vocês a responder algumas questões que nós temos aí e também a parte de cálculos que nós temos na atividade, tá? Então, bora lá, né? Vamos começar. Pessoal, quero que vocês deem uma olhada aqui no contexto geral da imagem, tá certo? O nosso processo de geração, ele acontece aqui, ó, dentro dessas linhas pontilhadas, esse quadradinho pontilhado aqui, onde eu estou passando aqui a minha caneta. O processo de geração não, né? Na verdade, todo o ciclo aqui, a vapor, ele está aqui dentro, tá? Então, a ideia inicial, pessoal, é que a gente, por exemplo, vamos começar por aqui, né? Ó. Eu tenho aqui uma bomba de alimentação, tá? E essa bomba de alimentação, ela vem e fornece líquido, tá certo? O nosso fluido de trabalho, ele vai estar no estado completamente líquido aqui e ele vai ser bombeado para dentro de uma caldeira, tá? Então, só para a gente colocar alguns nomes aqui e fazer sentido aqui as explicações para vocês, nesse estado aqui, pessoal, o meu fluido de trabalho, ele se encontra numa condição que nós chamamos de líquido saturado, tá? E a gente costuma dizer também que o título dele é igual a zero aqui, porque em teoria eu tenho somente líquido aqui, tá? O meu fluido de trabalho, ele está no estado totalmente líquido. Vamos considerar que o fluido de trabalho seja água aqui, por exemplo, né? Então, a nossa bomba aqui de alimentação, ela fornece aqui esse fluido de trabalho no estado líquido saturado para a caldeira, tá? A caldeira vai aquecer esse fluido de trabalho, tá certo? No estado líquido até que ele venha aqui e se transforme em vapor, tá? Então, nesse processo aqui, pessoal, de quando ele entra na caldeira até quando ele sai na cadeira, da caldeira, aliás, não da cadeira, né? Da caldeira, ele sai daqui com uma pressão muito alta, tá certo? Bem mais alta do que a pressão que ele tinha aqui na parte de baixo do ciclo, tá? E aqui nós vamos admitir que nós temos uma situação totalmente vapor aqui, tá? Isso considerando o ciclo ideal. Só que esse vapor ele acaba de sair da caldeira, né, pessoal? Então esse vapor que vem aqui, ele vai entrar na turbina. Aqui, ó, nesse ponto, tá? O nosso fluido de trabalho, ele está numa condição que nós chamamos de vapor, tá? Superaquecido. Beleza? E essas informações elas são importantes para a gente conseguir analisar aqui o nosso ciclo, tá? Então, vapor superaquecido aqui, ó, tá? Aí, pessoal, o que que acontece, né? Esse vapor ele entra aqui na nossa turbina, tá? Acontece uma expansão dele aqui, a nossa turbina ela começa a girar, tá? E a rotação, né, dessa turbina, ou seja, a transformação aqui para trabalho mecânico, né? A gente vem acopla ela aqui no eixo de um gerador, tá? E esse gerador aqui, com o giro aqui da nossa turbina, ele consegue produzir energia elétrica aqui na saída dele, tá? E aí, pessoal, qual que é o cenário que nós temos aqui? Ó? Esse vapor ele entra na turbina, tá certo? E a pressão dele acaba sendo reduzida aqui em função da transformação de energia, né? Então, quando ele sai aqui, ó, para o lado de baixo da nossa turbina, tá? A saída aqui, a gente vai ter uma mistura, tá certo? De líquido e mais vapor aqui. Então, essa transformação aqui em trabalho mecânico, né, em energia mecânica, ela não devolve aqui o nosso fluido de trabalho para o estado líquido. Aqui nós temos uma mistura, então, ó, de líquido mais vapor, tá certo? Saturado, tá? E aí, pessoal, a ideia aqui é a seguinte, para que a gente consiga fazer uma análise legal e completa aqui, seria interessante que fosse fornecido para a gente qual é o título aqui. Lembrando que o título ele é uma medida do percentual de vapor, tá certo? Que o meu fluido de trabalho ele se encontra. Então, quando a gente fala, por exemplo, título igual a 1, quer dizer que ele está 100% vapor, tá? Título igual a 0 quer dizer que ele está 100% líquido, beleza? Ou 0% vapor, né? E quando a gente tem uma mistura de líquido mais vapor aqui, o nosso título geralmente ele é menor do que 1, tá? E a gente precisaria ter essa informação. Só que aí, pessoal, o enunciado da questão, conforme vocês vão lendo ali abaixo, tá? Ele pede para que a gente considere a saída da turbina aqui como se nós tivéssemos somente vapor saturado, para facilitar a nossa análise, tá? E isso realmente deixa aqui os nossos cálculos mais fáceis aqui, tá? Então, temos aqui a saída, líquido mais vapor saturado,
E aí, pessoal, ele entra aqui num dispositivo que a gente chama de condensador. A função do condensador, pessoal, é resfriar esse nosso fluido de trabalho aqui, de modo que ele saia aqui do condensador na condição de líquido saturado novamente. Ó, tá? Então aqui a gente volta a ter, tá? Aliás, na saída aqui, né, do nosso condensador, a gente volta a ter a condição de líquido saturado e aí o nosso ciclo ele se reinicia novamente. Ó. Então a ideia é que após ele nós tenhamos totalmente essa condição aqui de líquido saturado. Tá? Então, lembrando, né, reforçando rapidamente, ó, tá? Entra líquido saturado, a nossa bomba manda para a caldeira ela vem aqui, transforma em vapor superaquecido com alta pressão. Esse vapor ele entra dentro aqui da nossa turbina, ele se expande, tá? A turbina gira, ela é acoplada aqui no eixo de um gerador e aí essa rotação, né, produz energia elétrica aqui nos terminais de saída do nosso gerador, tá? Como parte da pressão é perdida aqui, né, transformada em trabalho mecânico ali, pessoal, o que nós temos aqui então é uma mistura de líquido mais vapor, tá? Por facilidade, a atividade pediu para a gente considerar somente vapor saturado aqui, né? Aí esse líquido, essa mistura líquido mais vapor entra num condensador, ele é resfriado e na saída do condensador, em teoria, a gente tem a condição de líquido saturado de novo. Então observem que isso aqui nós temos um ciclo, tá? E esse ciclo aqui normalmente a gente chama ele de ciclo de Rankine, tá certo? Que é um dos princípios ali fundamentais que nós temos na termodinâmica, tá? Então aí, pessoal, aqui no condensador, ó, vocês podem observar que nós temos algumas situações. Por exemplo, a gente geralmente retira a água de um reservatório, tá? Essa água, ela é injetada aqui por uma bomba, então ela faz a troca de calor aqui, tá certo? E resfria aqui o nosso fluido de trabalho, tá? Essa água, ela sai daqui um pouquinho mais quente, né? Ou até muito quente, ela cai numa torre de resfriamento, tá? E aí nós temos condições de injetar, ou seja, escoar novamente para o nosso reservatório e assim por diante, beleza? Então, essa daqui seria a nossa ideia de funcionamento, tá? Ah, não posso esquecer também, tá certo? A gente utiliza combustível aqui para a gente tocar a nossa caldeira, claro, né? E ar aqui, que também é o nosso elemento aqui para que a gente tenha o fogo, né? Os gases da combustão aqui, eles são expelidos, aqui ele passa por uma chaminé, essa chaminé ela tem que ter todo um tratamento, tá? Uma filtragem, porque aqui nós temos gases aí de efeito estufa sendo gerados aqui, né? Gases oriundos de queima, tá? Então, de fato, temos que ter filtros aqui e tudo mais para essa nossa chaminé, beleza? Então, vamos lá, né? De posse dessas informações aí que eu falei para vocês, nós temos algumas perguntas a serem respondidas, tá? A primeira delas, né, ele está perguntando para a gente se essa termoelétrica ela opera com ciclo aberto ou com ciclo fechado. Pessoal, conforme você pode observar que o nosso fluido de trabalho ele fica girando aqui, ó, dentro desse ciclo, tá? Então esse ciclo aqui ele é um ciclo fechado, tá certo? Geralmente o ciclo aberto, pessoal, o fluido de trabalho ele passa somente uma vez pelo ciclo, tá? E aí ele é removido e substituído aqui novamente. Então, para ciclo fechado nós temos aqui que o fluido fica girando aqui, ó, tá certo? Sendo aquecido, resfriado, transformado em vapor e tudo mais. Então é o caso necessariamente aqui desse tipo de usina, tá? Aí pergunta aqui pra gente também o seguinte, né? Se essa termoelétrica ela opera com combustão interna ou se ela é externa. Pessoal, a combustão interna, tá? Ela provém, por exemplo, de motores a diesel, só para vocês terem uma ideia. Então motores que eles utilizam combustível, tá certo? Aí o combustível ele passa pelo sistema de ignição, né? Tem aquelas explosões lá e os pistões eles se movimentam e aí a gente consegue gerar eletricidade a partir disso, tá? Então aqui eu não tenho um motor desses a diesel. Preciso que vocês entendam então que aqui eu tenho um ciclo a vapor. O que move a minha turbina aqui é o vapor que vem aqui da minha caldeira, tá? Então justamente por isso esse cara aqui, ó, tá? Esse nosso tipo de combustão ele é uma combustão externa, tá certo? E não interna. A interna aqui vem, de fato, das explosões e movimento de pistões aí, e assim por diante, tá? Então, para esse ciclo aqui, ciclo a vapor, nós temos combustão do tipo externa, beleza? Aí pergunta aqui pra gente também o seguinte, né? Quais tipos de combustível que a gente pode utilizar aqui, tá? Pessoal, são vários os tipos, tá? Mas assim, tradicionalmente aí o carvão, tá certo? Ele é um dos combustíveis mais comuns aí, o carvão mineral, né? Nós temos aqui também o gás natural, e o gás natural ele acaba tendo uma eficiência até melhor do que a do carvão, mas lembrando que ambos são combustíveis fósseis, né, pessoal? Então nós temos problemas aí sérios ambientais com a queima desses caras, tá? O que é utilizado aqui também geralmente é óleo combustível, tá certo? Aí geralmente você coloca óleo combustível para locais onde gás natural e carvão não tem disponibilidade, tá? E outra situação, uma alternativa que é uma das melhores aí é a queima de biomassa, né? Então, quando a gente fala em biomassa, a gente fala de resíduos, por exemplo, de construção, resíduos agrícolas, né?
tipo bagaço de cana, bagaço de soja e afins, tá? A biomassa geralmente ela é um combustível renovável, né? Então é a preferência que se tem aqui, tá? E depois, por fim, pede para que a gente explique como é que o ciclo funciona. Então, o ciclo eu acabei de falar ali para vocês, né? E aí, a partir disso, pessoal, nós temos